Paz e graça, meus irmãos, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor evangelista Lucas. E eu fiz essa live não, tô gravando esse vídeo para compartilhar uma experiência que eu tive. Eu ainda tô enfrentando um processo muito difícil, mas esse processo ele se intensificou mais ainda porque eu passei por uma situação que eu nunca imaginei que eu passaria. Eu fui internado em uma clínica psiquiátrica em Rolândia. Agora pergunta se alguém foi lá me visitar, porque Jesus disse: quando estive doente, não foste me visitar. Quando estive preso, não foste me ver. Aí eu pergunto: cadê a igreja, que é o corpo de Cristo? Que são pessoas regeneradas, que tiveram suas vontades e, consequentemente, suas condutas também mudadas pela regeneração, como disse o apóstolo João em João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então eu fui internado numa clínica psiquiátrica, fiquei 6 dias lá, graças a Deus minha família me tirou de lá, e lá eles me mantinham dopado. Eu não conseguia fazer nem as atividades básicas, diárias do dia a dia, que é se levantar, escovar o dente, tomar um banho, porque lá tem hora para tudo, lá tem hora para você tomar café, tem o café da manhã, tem o almoço, o café da tarde, aí tem a janta, e tem vários períodos de medicamento, tem o medicamento às 5 horas da manhã, tem o medicamento depois do almoço, tem o medicamento depois da janta, e eu acho que é isso. Não é 4, acho que é 3 tipos de medicamento. Eu sei que eu ficava muito dopado, dopadíssimo, né? Os meus sentidos ficavam muito lerdo, muito lento. E graças a Deus, né, que minha mãe foi lá com a minha esposa me resgatar. Quando a minha família chegou para me visitar, eu cheguei glorificando a Deus. Eu fui de encontro com a minha família glorificando a Deus, que eu estava em lágrimas, porque lá eles não deixam a gente entrar em contato com a família. Lá você tem os dias de ligação, mas tinha que dar 7 dias para mim ter direito de fazer uma ligação, e não fazia 7 dias, fazia 5 dias, e eu já não aguentava ficar mais nenhum dia lá dentro. Então eu não conseguia me comunicar com a minha família. Aí no dia de visita, quarta-feira, graças a Deus, a minha família foi lá me resgatar. E eu acho interessante que a igreja, ela não está nem aí. Eu não estou generalizando, mas grande parte dos ditos membros do corpo de Cristo, parte da igreja, não está nem aí com você, porque você está morrendo, você está na tua casa perecendo, você está morrendo. Eu ainda estou enfrentando um problema psíquico mental, né, que é a despersonalização e desrealização, que é o pensamento que gera a sensação que você não é real, que você não existe, que tudo que você está vendo é uma grande ilusão, mas eu sei que tudo isso é uma grande mentira de Satanás. Aí você pode perguntar: mas pastor Lucas, você está buscando? Não estou buscando, estou orando, estou jejuando. Muita gente que começou a me ajudar me abandonou, além de não considerar meu ministério, de desprezar toda a história que eu tenho no passado, tudo que eu fiz pelo reino, ainda virou as costas, me abandonaram, me rejeitaram, me desprezaram. Aí você me pergunta: você tem ódio dessas pessoas, pastor? Não, não tenho ódio delas. Eu oro para Deus prosperar o ministério, prosperar a área conjugal, prosperar a área ministerial, espiritual, derramar mais autoridade, mais dom. Por quê? Porque Jesus nos ensinou o quê? Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então estou aqui compartilhando essa experiência com vocês. Eu fui internado, né? Poucas pessoas sabem disso, e às vezes as pessoas estão preocupadas em ganhar tanta gente, né? Em cadeia, em hospital, evangelizando nas ruas, quando uma alma vale mais do que o mundo todo. E aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Então, se você se propôs, se disponibilizou a cuidar de uma alma, isso aqui eu estou falando da parte de Deus, que não é direta para ninguém, isso aqui é da parte de Deus. Se você se disponibilizou, se você se propôs a cuidar de uma alma, vá até o fim. Vá até o fim.
porque existem várias etapas, um planta, outro rega. Então, às vezes, Deus te colocou no processo de regar, que é o processo mais difícil, que é o processo que a pessoa está ali passando um processo de santificação, que está enfrentando um processo difícil de alguma doença, de alguma enfermidade, que está sendo liberta da escravidão de todos os pecados que escravizava ela, e você está ali, tem que estar regando, tem que estar visitando, né? Tem que estar presente no cotidiano. Quando dá, é lógico, dependendo das condições, sempre que Deus dá condição, você vá. Tem gente que, eu quando evangelizava na rua, não tinha uma bicicleta para mim andar. Eu ia de a pé, eu subia a subida de a pé, eu morava ali no Jardim Primavera, eu subia de a pé e eu ia evangelizar. Eu tinha minhas brechas? Tinha, mas pelo menos eu tinha esforço, eu tinha empenho em fazer a obra de Deus. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra aí, amigão, amigana. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo peca. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então eu tô aqui para compartilhar, né, com vocês a experiência aí. Fui internado, foi terrível. Foi a pior experiência da minha vida, porque os meus sentidos viviam lentos, viviam lerdos, né? E eu começava a lembrar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Falei, meu Deus, será que eu vou morrer aqui dentro? Mas Deus tem promessa na minha vida, como Deus tem promessa na tua vida também. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu acho interessante aos pastores que gostam muito de chamar as pessoas para ir para a igreja, mas ir visitar a pessoa que é bom não quer. Quer o título, se intitula, carrega esse cargo eclesiástico do pastorado, mas não exerce. Porque apacentar não é só dentro da igreja. Para você regar, você tem que ir até a ovelha. Você tem que apacentar ela e regar ela na casa dela também. Não é só dentro do templo. Principalmente se for novo convertido. Não vou nem entrar aqui nesses detalhes, né? Não vou nem entrar aqui nesses detalhes, porque quem é pastor sabe que ele tem que estar presente, que ele tem que conhecer a ovelha, conhecer o dia a dia dela, perguntar para ela como foi o dia dela, como foi o dia dela no trabalho, como foi o dia dela na faculdade, na escola, como ela tem passado, se ela tem orado, se ela tem jejuado, o que ela tem feito, para poder estar intercedendo, doutrinando, orientando, instruindo essas vidas. Então é isso, meus irmãos, né? Foi terrível, eu fiz esse vídeo aqui só para compartilhar, ainda estou no processo, mas eu creio que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É claro que esse texto está se referindo a Cristo, a glória da primeira era a lei, a segunda é Cristo, mas eu acredito que isso se enquadra também nesse aspecto de que quando Deus me levantar, Deus vai me levantar com 2 vezes mais autoridade que Deus me levantou da primeira vez. Então, assim, você que se diz evangelista, pastor, diácono, mas abandonou uma alma, saiba que Deus vai cobrar de você. Isso aqui não é maldição, não. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Você que abandonou uma alma, que você virou as costas, rejeitou, desprezou, abandonou, tirou o seu da reta, pode ficar tranquilo que no dia do juízo final você vai ter que dar conta. Você vai ter que dar conta. Mateus 25:30, ele vai separar o bode da ovelha. E lá nós vamos ver quem é quem. Porque Mateus 7 diz, Mateus 7:22, no teu nome não preguei, não profetizei, no teu nome não operei maravilhas, não operei milagres, não expulsei demônio. O que Jesus disse? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. É claro que ele conhecia as obras, ele não estava se referindo à conduta, estava se referindo à comunhão. Vocês nunca tiveram comunhão verdadeira comigo. Tem muita gente achando que tem dom de Deus, mas tem dom de Satanás, porque Satanás também dá dom. Satanás não dá capacidade espiritual para bruxo, para feiticeiro, fazer objeto flutuar. Então, infelizmente, todo movimento hoje que as pessoas veem dentro da igreja, acho que é Deus. Mas se esquece de Levíticos 10. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Vamos lá, o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles foram oferecer incenso para Deus, mas com fogo estranho. Eles tinham que pegar fogo do altar de holocausto. Por quê? Porque o fogo do altar de holocausto era um fogo divino que foi aceso pelo próprio Deus. No dia da inauguração do tabernáculo, a Bíblia diz que quando Moisés, o legislador Moisés, e o sumo sacerdote Arão e os seus filhos, sacerdotes, terminaram de orar, a Bíblia diz que Deus consumiu o holocausto com fogo e acendeu o altar de holocausto. Então, todas as vezes que os sacerdotes iam oferecer incenso para Deus, eles tinham que pegar brasas de fogo do altar de holocausto para oferecer incenso para Deus no altar de incenso. Quando eles iam oferecer incenso,
existia esse requisito, existia essa prescrição de pegar brasas de fogo do altar de holocausto. E o que eles fizeram? Eles pegaram um fogo estranho. Ou seja, fogo que não era do altar de holocausto. Fogo comum, fogo natural, fogo simples, que representa o quê? Falso movimento. Movimento maligno. Movimento maligno. Que representa o quê? Espíritos enganadores. Espíritos de adivinhação. Fogo estranho representa isso, movimento que não vem de Deus. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles morreram. Morreram, porque não pegaram fogo do altar de holocausto, que era fogo divino. Pegaram fogo estranho. Aí colocaram dentro do incensário com incenso. Quando eles foram passar pela porta não, porque não era porta, era véu que separava o pátio externo do lugar santo, a Bíblia diz que Deus os matou. Olha só que forte, Deus os matou. Então nem todo movimento vem de Deus, pode pregar. Isso não significa que essa pessoa pertence a Deus. A pessoa tem que dar bom fruto, não só na sua frente, mas quando ela está sozinha também. E para você saber quem é essa pessoa quando ela está sozinha, você tem que ter o dom de discernimento espiritual. Se você não tiver dom de discernimento espiritual, você não vai saber identificar. Nós sabemos que tem os requisitos. 1 João 3,10, o apóstolo João diz: e nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então já começa aí. A pessoa que pega uma alma para cuidar e abandona já não ama ela. Já não está visando o interesse dela. Porque a Bíblia diz que o amor visa o interesse do próximo. O amor não se porta inconvenientemente. Que tipo de amor é esse que não tem comunhão comigo? Que não dá a paz do Senhor Jesus para mim, que não me abraça mais, que não me manda uma mensagem, que não me visita mais. Que tipo de amor é esse? Fala para mim. Então existem esses requisitos, praticar a justiça e amar o seu próximo. Só que o problema é que tem muita gente que dá esses frutos, pratica a justiça e ama o próximo na frente dos irmãos. Mas quando ele está sozinho, ele é outra pessoa. Ele tem outra personalidade. Por isso a necessidade do dom de discernimento espiritual, para você saber distinguir quem tem o Espírito Santo e quem tem demônio. Isso aqui não é indireta, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra. Indireta é quando você dá nome. Indireta é quando você cita a placa de igreja. Quando você cita a palavra, você está exortando. A Bíblia diz: exortai uns aos outros. Então isso aqui é uma exortação. Isso aqui é uma exortação. Eu, como uma autoridade espiritual, estou exortando a igreja que se diz igreja, mas me abandonou dentro da minha casa. Vocês que dizem que são igreja, mas não têm coragem de fazer uma visita para mim aqui dentro da minha casa, vocês não são igreja. Vocês estão mortos espiritualmente. Vocês precisam ser vivificados novamente, conforme diz Efésios 2:1, porque ele nos vivificou, estando todos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então é isso, meus irmãos, é uma exortação, uma correção, isso aqui, para a igreja. Acorda! Igreja de verdade se preocupa com o próximo, com o vizinho, tá? Porque quem diz que é igreja, mas vê a casa do vizinho destelhada e não tem coragem de ajudar ele a telhar a casa dele, não é igreja não. Só está se preocupando com ele mesmo. A Bíblia diz que o amor não é egoísta. O amor não se ira facilmente, o amor não se porta inconvenientemente. O amor visa o interesse do próximo. A partir do momento que você deixa de visar o interesse do próximo, só visa o teu interesse, ou o interesse de outras pessoas, mas desiste de visar o interesse do próximo, de algum próximo específico, você já não está amando, meu filho. Você já não vai entrar no reino. Já não tem lugar para você no reino. Não tem, não tem. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. É homicida e acabou. Então é isso. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar.